Olá, eu sou o Daniel Xavier e esse é mais um episódio do Forjado Podcast. E no programa de hoje eu vou estar conversando com o pastor Abraão Casas e com o Marlon. Tudo bem, Abraão? Tudo bem, Marlon? Tudo bem, graças a Deus. E aí vamos conversar um pouco hoje aqui no Forjado Podcast, falar sobre fé, sobre vocação, sobre chamado e alguns assuntos um, um tanto quanto polêmico, mas mais assuntos que venham a edificar a fé dos nossos ouvintes, dos nossos internautas aí. Tá certo. Vamos conversar com o pastor Abraão. A oportunidade que nós temos agora principalmente nesse podcast, que é o primeiro podcast que eu participo, né? Deixar bem claro. Ah, é? Primeiro, quero agradecer a oportunidade ao Daniel, a sua esposa, a pastora Ellen, né, por essa oportunidade. Por essa oportunidade, estamos aqui pela primeira vez participando desse podcast e é uma honra estarmos aqui. O meu chamado aconteceu porque eu não nasci num berço evangélico. Ah, Eu não nasci entendi. num berço evangélico. E eu tenho uma experiência, um testemunho depois que eu me converti, porque a minha família toda ela veio de uma denominação religiosa. Sim. E a minha mãe ela era daquelas senhoras chamadas benzideiras. Entendi. As benzideiras, né? Aquela senhoria que eles chamavam quando alguém estava Exato. doente, quando alguém Isso, estava passando por algum problema. sobre quebrante, Sim, como é, sim. arca caída, Ah, sim. eu não sei, né? Sim, Isso sim. aqui acho que é da época de alguns aqui, né? E aconteceu um fato muito interessante que eu estou contando isso, como tu ali, né? Exato. Que eu fui descobrir isso depois que eu me converti, porque quando eu me converti ao Senhor, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, foi em 2001. 2000. E tive muita rejeição da família, porque todos católicos, e só eu Eram também. católicos praticantes, o frequentador das missas, vamos dizer assim. Eles não têm uma certa tradição, né? Assim, eles tinham chama tradição. Porque o teu avô foi, porque o teu tataravô você precisa ser, né? E aconteceu que depois quando eu me converti, eu entendi a palavra que Jesus disse, que estariam na sua casa, a casa dividida, o pai contra o filho contra o pai, por quê? Por causa do nome de Cristo. Porque quando você está ali dentro e uma pessoa vivencia uma outra religião de fé, professa outro tipo de fé, e quando você se converte ao Senhor, naquele momento, as pessoas se levantam contra. Né, Entendi. naquele momento. Então teve um levante. Mas passando isso, depois houve uma concordância, e foram respeitando, e a minha mãe contou um testemunho que aconteceu. No tempo, só você era cristão, tinha se convertido ao evangelho, no caso. Sim, só eu. Só eu e depois, um mês depois, a minha esposa. Minha Entendi. esposa, né? E aconteceu um fato da minha mãe vir contar um testemunho que aconteceu. Eu tinha uns 7 anos de idade, mais ou menos. O meu pai, ele não foi desenganado mais, ele foi enganado pelo médico. O que aconteceu? Ele foi fazer um exame que ele estava com dengue. Só que o exame constou como se ele tivesse com HIV. Barbaridade. Então, dentro da casa, pastor Abraão, na nossa casa nós não podíamos espirrar, nós não podíamos... que ele já achava que todo mundo estava doente, ele tomava em depressão. Tipo aqueles hipocondríacos, né? Exatamente. Qualquer pessoa que chegasse na casa, olha minha língua. Ele falava assim, olha minha língua, vê a minha boca, tá vendo? Eu tô amarelo, eu tô ruim. E ele justamente começou a ter alguns sintomas psicológicos da doença. Entendi. Aí a minha mãe contou um testemunho que ela não aguentava mais aquilo, e ela disse que ela começou a orar a Deus. Eu tinha 7 anos. E ela disse assim, Deus, e agora o que eu faço? E ela disse que veio um ser de branco no quarto. E disse assim, minha filha, amanhã às 7 horas da manhã, você vai ligar para o médico e vai pedir um novo resultado do exame. Peça assim. E você vai ver que o seu marido não tem HIV. Ele foi trocado de exame. Ela disse que um ser de branco, ela disse que é o anjo, né? E nesse período ela falou o seguinte, que o anjo, antes de sair, deu uma mensagem, e essa mensagem foi o seguinte, e o teu filho, quando crescer, será um dos meus mensageiros. Olha só. E isso ela sendo católica, né? Então eu acredito que já vem, como diz, a gente foi chamado desde o ventre, né? Então já tinha um chamado. Eu também acredito que o chamado pastoral não é algo que acontece, como se diz, de uma hora para outra. Quando há um processo, acho que a pessoa já
já desde o berço já tem esse chamado, mas eu gostaria que o Júnior, o Abraão Casas, como agora o pastor Abraão Casas, Isso. falasse um pouco como é que foi seu chamado pastoral. Eu sei que tu vem de uma família cristã já de várias gerações, mas eu acho que teve um start, aquele start, quando tu foi chamado pro ministério, vamos dizer assim. Exatamente, que a minha história ela é na contramão do pastor Marlon, né? Do princípio. Nós viemos de berço evangélico, desde os meus avós. Meu avô era capelão da Igreja Católica e ele acabou sendo afastado e foi para o Evangelho. Conheceu a Cristo, trabalhou com André Bernardino aqui na Assembleia de Deus, quando chegou em Santa Catarina. A gente diz aqui na região de Santa Catarina. Quando a Assembleia de Deus chegou em Santa Catarina, meu avô foi um dos primeiros, né? Um dos pioneiros que começou esse trabalho. Juntamente com o André Bernardino, que trouxe a Assembleia de Deus para Santa Catarina. E eles começaram o trabalho aqui, aceitou Jesus, depois os meus tios. O meu tio foi o primeiro adolescente a ser batizado nas águas, tio Joel, e hoje todos já estão com o Senhor. Só tem um tio meu que ainda permanece vivo, né? É o caçula, e depois o meu pai, todos eles. Quando meu pai nasceu, já estava praticamente toda a família no Evangelho. E eu fui crescendo dentro da igreja, nasci na Assembleia de Deus. Fiquei por 34 anos, mas desde 2017 eu tive um chamado para pastorear. Sim. Senti meu coração, o desejo de... Porque o pastor, como foi falado, não nasce dentro de você o pastor. Você vai sentindo o desejo de fazer algo. Você vê os pastores, você vai vendo e vai adaptando o que cada um faz da melhor... Aquilo não serviu para você. Aquilo Sim. não serviu. Não que vai contra a Bíblia. Mas atitudes que você diz, poxa, se eu fosse pastor, e aquilo vai nascendo, de uma certa forma vai nascendo, que você acaba entendendo, pô, se está na minha frente, se eu tenho oportunidade, é o chamado. E aí arde no coração. A diferença é quando começa a dizer, e as pessoas começam a dizer, por que você não pastoreia? Não, mas daí não quero. Isso não é uma coisa que eu sinto no meu coração de pastorear. Não sinto, mas é um momento que você não consegue mais lutar contra. Porque as pessoas começam a pedir oração, começam a pedir para... por que você... Então, o pastor, ele não, né? A gente, vamos dizer que nascer pastor é uma coisa, né? Que nem a gente vê agora, pastor dizendo, meu filho vai ser pastor porque eu vou consagrar ele a pastor. Eu vejo que o pastor é praticamente a necessidade que faz o pastor gerar dentro dele, a necessidade por isso que a gente tem a palavra de Deus que diz, grande é... Muitas denominações, igrejas, porque pastor, qual que é a função do pastor? É ele aconselhar, ele cuidar, ele cuidar de uma igreja, cuidar de uma comunidade, porque eu acho que assim como os padres, né, que padre quer dizer pai, né, e para o português quer dizer padre, não, eu posso estar falando alguma besteira, Pai. mas quer dizer padre. E pastor, eu acho que segue essa mesma linha de cuidar das pessoas, cuidar das vidas das pessoas, aconselhar matrimônios, casais. Mas eu vejo que em muitas igrejas elas vai como um cargo, né? Que eles colocam a função pastoral como sendo um cargo. Tu começa como diácono, uma escala, auxiliar, isso. uma Daí tu escala. vai galgando o espaço. É difícil alguém, assim, o cara tem um chamado pastoral e dizer, não, tu é pastor, tu não é diácono, tu não é evangelista, tu não é presbítero, tu é um pastor. Apesar que quem cuidava das igrejas na época primitiva eram os presbíteros, não eram os pastores. Os pastores, eles têm a função de cuidar da vida das pessoas, né? Eu queria saber da opinião de vocês e pode ficar à vontade para dizer qual que é a opinião de vocês e o que a Bíblia diz, né? Assim, primeira coisa, quando a gente olha a questão pastor, mas ele chamava assim os pastores de Israel, os pastores de Jerusalém, referindo-se principalmente à liderança daquela época, Sim. né? Ai dos pastores que não pastoreiem como deve, e o Senhor ele começava a repreender as lideranças. Eu entendo como justamente aqui o podcast Forjados, o pastor Sim. ele é forjado com o tempo. E exemplo, eu primeiramente nunca dizia assim, desejo ser pastor. As situações, quando você percebe, você já está pastoreando. É uma coisa assim, o meu sonho, eu não queria ser pastor, eu queria ser um evangelista. E quando você percebe, automaticamente, antes de você estar assumindo tipo uma congregação ou algo desse tipo, você já estava pastoreando, cuidando de pessoas.
é algo que flui, é algo natural. Então, assim, é uma responsabilidade, é um chamado forte. Só que tem muitos que entendem, nesses últimos dias, tem tornado, a Bíblia diz assim, ó, não torneis comum aquilo que Deus santificou quando Deus, né? Jesus Sim. manda Pedro, quando vê o lençol com toda espécie de animais impuros, e Pedro estava com fome, lá em Atos, e diz assim, Pedro, mate e come. Ele disse, eu não vou comer nada impuro. É assim, por que estás tornando comum aquilo que eu santifiquei? E às vezes, muitos hoje estão tornando, vamos dizer assim, essa palavra comum ou até banal. É a questão de se chamar liderança. Brinco muito com a questão de ser líder. Então, por isso que a gente E sabe. estar à frente das pessoas, né? Exato, é uma responsabilidade. Porque uma liderança, nós hoje, pastores, somos formadores de opiniões. Sim, com certeza. Nós lidamos com o psicológico de pessoas, pessoas nos escutam. Então, o que você falar tem que ter, primeiramente, a base bíblica consolidada. E a gente vê pessoas que não têm essa responsabilidade. Elas não se preocupam, elas estão mais preocupadas, e eu vou falando isso aqui, não sei se o pastor Abrão há de concordar comigo também, estão mais preocupados com uma posição Sim. do que a excelência do chamado. Dia de hoje, vamos dizer assim, que por as igrejas ter um sistema moderno, né, e a pessoa, o pastor ele tem uma voz, né, ele é uma pessoa que está em exposição, né, e as pessoas acabam ouvindo ele, né, que o pastor é um formador de opinião, né, daí aqueles que entre aspas almejam o lugar do pastor, mas por aquilo que ela vê só superficialmente, né? A liderança sendo cogitado, né? A minha opinião sobre pastoreio e o que nós estamos vivenciando hoje, eu creio que seja a pior safra de pastores que nós já tivemos. Sim, E o que acontece, Daniel? Hoje, há um tempo atrás, como eu falei, nascido em berço evangélico, o pastor era uma honra. exatamente. E se hoje você falar no mercado, em qualquer lugar que você é pastor, você corre risco de não poder comprar. Você não consegue fazer uma ficha no mercado e dizer, olha, qual é a sua profissão? Não, profissão, mas eu sou pastor, eu recebo da igreja. Você, não. Por quê? Porque usaram esse nome e este cargo sagrado, né? Usaram tudo isso para benefício, muitos usaram, não vou generalizar, mas muitos usaram para benefício próprio, não para o corpo da igreja. Aqui na cidade de Itajaí nós tivemos pastora, ou na região, né? Pastores sendo presos, fizeram Sim, né, envolvimento com crime organizado sendo pastores. E sim, por que acontece isso? Como foi frisado no começo, vamos colocar que fosse o cargo de pastor, e a gente trabalha assim, você entra na igreja, você é membro, depois você é auxiliar do trabalho, depois você é diácono, depois presbítero, evangelista e pastor. sim, Então é um processo que para alguns isso é um processo de crescimento, e isso não é. Ser pastor, ser diácono, às vezes você pode ser o melhor diácono do mundo, melhor do que pastor. Tem um vídeo na internet que o rapaz fala, às vezes você coloca uma pessoa como presbítero, mas era para ele ser diácono, você mata ele. Só que ele não entende que ele nasceu para ser diácono. E nós, às vezes, como pastores, olhamos assim, não, mas se eu não colocar ele como presbítero, ele sai da igreja. sim. E nós, quem sabe, queimamos um Às bom vezes tu obreiro. quer premiar como se diz, as atitudes dele Uhum. como diácono, né? Que ele está exercendo bem. Daí tu quer premiar o diácono promovendo Promovendo ele ao presbitério. Aí você começa a vulgarizar as coisas. Exatamente. Aí quem orou e quem estava preparado e quem estava o nome dele pastor, tanto que agora né, a gente está trabalhando agora, nós temos na Brasil para que nós temos reverendo, pastores que já estão com uma certa idade. No caso, Eles seriam acabam... os pastores jubilados, no caso? Exatamente, são os reverendos, nós temos acho que 2 no Brasil, né, reverendo Ivan Nunes e Orlando Silva, estão um em São Paulo, outro no Rio Grande do Sul, mas e aí tem os apóstolos agora. Então nós vamos focar nos pastores. Mas o que acontece? Hoje o cara, ele está como pastor da igreja dele, ele fez o ministério dele, então ele já olha, peraí, mas já tem apóstolo, e por que eu não sou um apóstolo ainda? Mas visando o Porque cara. pastor não é o suficiente para ele, ele quer a mais. Quer ver, ó? Daniel, Oi. o que hoje, toda a questão hoje das pessoas que elas têm um desejo, como falando no mundo, o que elas desejam hoje? Elas querem coisas como reconhecimento, fama e riqueza. Isso? Exato.
que acontece? Quando existem pessoas, eu vou contar uma história que eu acho que você sabe o que eu estou falando, conhece o Monte de Manda Cargill? Que a gente Sim, sim, orava ali, sim, sim. hoje, hoje é outra, tá fechado, né? Ah, não tem mais o. Não, não. Os Não, botou pessoal não mais vai mais ali. pra orar. Então, o que acontece? Tem pessoas, eu vou falar de um lado, a questão psicológica Sim, da coisa. Tem pessoas que falam assim, puxa, eu não consegui meus objetivos de vida. Eu não consegui um reconhecimento. Onde que eu vou conseguir esse reconhecimento? Já sei. Sendo um líder religioso. Nós estamos falando aqui, que o pastor Abraão falou, se você gera uma liderança doente, o que você, como líder, vai gerar depois? os seguidores doentes. Doentes. Tem pessoas que têm um desejo de ter um cargo, porque, assim, um certo fanatismo religioso, que tinha uma pessoa lá no monte, e ele estava com um jarro na mão de óleo, sabe? E ele estava assim, ó, Senhor, estou aqui esperando o sinal que tu falou comigo. Me dá um sinal, Senhor. No monte orando. A gente olhando. Daqui a pouco o vento sopra e tinha um pé de laranja lá, grande. O vento soprou o pé de laranja. Eis o sinal. E pegou esse ungiu o pastor. Se auto-ungiu o pastor. Por quê? O desejo daquela pessoa era de ser reconhecida Alter ego. como uma liderança. Por que eu digo assim, existe hoje pastores, existem os pastores showmans, Sim, né? Que estão gerando hoje mais em busca de fama, de reconhecimento, do que o próprio dito, a reverência pastoral, ser forjado, de entender o chamado, de passar os processos que cada um de nós, quem aqui já foi auxiliar de trabalho? Levante a Já mão. foi dar trabalho. Hã? Sim. Quem aqui sempre limpou o banheiro de igreja? Levante a mão. Então, assim, Diácono, não, e detalhe, eu sou pastor, continuo limpando o banheiro de igreja. sim, com Continuo certeza. limpando o banheiro de igreja. Não mudou. Né? Não mudou. Mas são processos que a gente passa para entender a questão da responsabilidade. E quanto maior é dado, mais é cobrado. E a gente vê o quê? Hoje, lideranças doentes, com rebanhos doentes e com pastos, vamos dizer assim, porque como pastores nós temos que preparar um pasto para as ovelhas. E pessoas doentes, comendo coisas, pastos doentes, ficando doentes. nós estamos falando do chamado pastoral individual de vocês, pastor Marlon falando sobre uma liderança doente, porque nos dias atuais nós estamos vivendo a igreja no Brasil, não sei se no mundo, mas as notícias que a gente ouve aí, a gente vê uma igreja, a igreja evangélica principalmente, as comunidades evangélicas, que por exemplo, quase todas as comunidades evangélicas vieram foram descendentes de igrejas Sim. tradicionais, né? Não vou citar nomes Sim. para não criar polêmica, né? Depois não vim derrubar meu podcast. Sim. Mas hoje em dia a igreja brasileira ela está passando por uma crise tremenda, né? A gente vê o atual cenário aí, igrejas se dividindo, outras querendo dividir o CNPJ por causa por exemplo, de briga familiar. Por causa, uma das minhas opiniões é que, igual o pastor Mauro está falando, que por causa de uma liderança doente, acaba atingindo toda a igreja brasileira, no caso, né? Não só os membros, mas só da igreja deles, porque acaba um indo nas Porque igrejas dos outros, né? o relato, Daniel, quando é falado, não é falado da igreja tal. É a igreja brasileira. E quem é? É o pastor. E Exato. isso inclui nós. Quando você conversa com uma pessoa para ela vir para a igreja, hoje nós estamos evangelizando, bom, de 10 pessoas que você evangeliza, você fala o evangelho para ela, 3 ou 4 têm receio contra pastores. Por quê? Não porque tiveram algo contra o pastor, mas ouviram. E há um desserviço hoje muito grande da internet em falar pastores acusando pastores na internet. Por quê? Exatamente. Porque eu quero demonstrar para você, que o membro que está lá com você, que você é um pastor corrupto, que você é um pastor, né, que se prostituiu, que se vendeu, mas eu não estou olhando para o que eu estou fazendo com a tua igreja. As pessoas não estão preocupadas mais, não, eu vou, né, eu não vou citar nomes, mas tem pastores aí na internet que só fazem o desserviço de ficar acusando o pastor tal, porque o pastor tal, mas ele esqueceu que por trás daquele pastor tem um rebanho. Sim. Tem pessoas, mas naquela igreja não está pregando a palavra, Deus vai revelar.
Por que as pessoas estão usando a internet? Sabe? E outra coisa, o nosso maior trabalho, nós já conversamos sobre isso, eu, pastor Marlon, o maior trabalho hoje de um pastor na igreja é pregar contra o que é pregado na internet. Porque nós estamos falando, vamos falar sobre dízimo. Não, mas já tem gente na internet com 50 acusações contra dízimo, contra a liderança. Vamos falar sobre presbitério. Não, mas já na internet. Então, a maioria hoje das pessoas que congregam, que estão em uma comunidade, estão numa igreja, elas estão armadas já contra uma pregação que o pastor vai fazer. Eles passam uma tarde do domingo vendo canais na internet, chega no culto à noite, peraí, o que esse pastor vai falar? Não, mas o pastor... Então eles dão crédito àquelas pessoas que estão preparando ciladas para derrubar pastores, entendeu? Dando crédito a palavras vazias e diz assim, não, por quê? Porque o pastor lá na internet, ele falou tal coisa, que lá que ele falou tem cabimento. Esse pastor está pregando algo que não está na Bíblia. E outra Mesmo que você mostre pela palavra, a Sim. internet tem um poder de persuasão muito grande. E outra que nem eu digo que como é que é? Inventaram ou criaram, no caso, a igreja 3.0, né? Eu não quero ser leviano de estar falando alguma besteira, mas no sentido, eu falo da igreja 3.0, no sentido de cristãos que só acompanham redes sociais, né? Tá? Só pregação, micro pedaços, e às vezes elas são hoje que Sim. tem os cortes, né? Os A pessoa cortes, acaba vendo só Exatamente. os cortes e às vezes não vê o contexto todo Se da bota um palavra. fundo musical com poder. Exato, É. faz algumas malabarismo e tipo Exatamente. E quem que fica no meio disso? efeitos. Daniel, quem que fica no meio disso tudo, assim, sabe como observa? A gente vê assim, é que nem... A gente observa, tem que ter a defesa da fé, tem que expor as suas opiniões, suas visões. Tem que ter, ótimo. Mas eu vejo, às vezes, o arminiano lutando contra o calvinista. O Sim, calvinista contra o pentecostal. O que eu vejo? Parece que eu vejo, no meio disso tudo, o diabo de braço cruzado, dizendo, se matem que eu aprecio tudo. exatamente, com E o que certeza. acontece? Por que a gente vê essa perda? Tu falou uma coisa muito forte aqui. Essas pessoas, elas compartilham esses cortes, mas do seu pastor não. Exatamente, é. Do seu pastor não compartilha. Compartilha de todo mundo. Mas o seu pastor bota uma frase da Bíblia ali, olha só isso, não, mas vamos pegar aquela frase de efeito lá do fulano de tal e botar, mas do pastor não. Não, e outra, quando elas precisam ser cuidado, quando ela tem uma necessidade pontual, né, do dia a dia dela, para que ela recorre? Ela vai lá na rede social e pede pro pastor o Bambambam do top das galáxias, Não da vai ser hora. respondido. Ela manda uma mensagem no direct, o pastor nem, aquele Não. pastor, aquele pregador, às vezes nem é ele que cuida das redes sociais dele, né? Geralmente não é. Não. E daí ela vai em quem? Porque às vezes ela recebeu uma palavra que nem tinha um pastor muito legal, eu não vou citar o nome dele para não, que o cara pegou e queria uma revelação, daí ele, vou ler a Bíblia. Daí vamos dizer que a pessoa, eu quero uma revelação de Deus, daí ela vai lá na rede social, eu vou ver uma pregação aqui. Daí o cara abriu lá naquela passagem que diz, abre salão. Ela vai lá e abre um salão de beleza mas é assim que está acontecendo, é Não, bem... você abre um É bem TikTok, esdrúxulo, né, e no caso, você mas tá virando o que o cara diz. Não vire para cima essa mensagem que eu tenho uma palavra de Deus para tua vida. Olha só. E sabe o que é pior disso? A palavra de Deus diz, não diga, assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito. Exatamente. E as pessoas, por isso que eu estou dizendo, eles estão tornando imundo o que é puro. Tornamos como... Entendeu? Então a gente vai pegar uma mensagem, você prepara, o pastor vai lá, ora, estuda, e aí o cara chega lá na internet e olha, e não é pouco, e começa, tem uma mensagem de Deus para você que está passando, começa tipo assim, aí você para ali, tem 10 pessoas, tem uma palavra assim para Maria que está me ouvindo aí agora. Eu não sou Maria, mas pode ser que outra pessoa que está vendo é. Ou então esse cara é de Deus. Mas eu acho que Deus está nos levando para esse assunto, eu estou achando bem interessante, porque assim como esses, vamos dizer, pastores, nem dá para dizer que são pastores, né? Pastor de rebanho, rebanho virtual, vamos dizer assim. Mas tem pregadores que eles não estão preocupados com a mensagem que eles estão disseminando. Eles estão preocupados com as visualizações e com as rosinhas. Exato, que os comentários deles vão atingir. Vai dar um bom. E vão atingir as métricas daquele site que está sendo pago. Eles não estão como é que se diz, compromissados com as vidas ou com a mensagem eles não estão que vendo, está pregando. Estão vendo um cash flow.
Sempre Caixa dinheiro. cheio. Você Exatamente. já vê, é mais uma alma que não, eu estou tendo visualizações. Quanto mais visualizações, Exatamente. Monetizar. monetizar. Agora falou a Isso, palavra. Isso. O Correto. negócio hoje é monetizar. Essa mensagem não deu muito impacto em 1000 visualizações. Corta, bota outra, espera chegar uma melhor. Aí você começa a ver o TikTok. Eu tenho canal no TikTok. Não, eu acho que não tem uma pregação minha. Nada. Não? Eu tenho 6.000 e poucos seguidores ali. Bota aqueles negocinhos de carrinho, correr pra cá, eu vou lá e boto. Eu não tô atrás de monetização. Eu só boto ali pra brincar. Eu já botei pregação, mas eu excluí. Por quê? Porque todo maná é feito para aquele dia, mano. O maná é feito pro dia. Não adianta, às vezes, eu tive uma mensagem que me impactou. Pois é, mas aquela mensagem te impactou porque você tá realmente arrebentado. Você não tá orando, você não tá buscando. Né? Quando a pessoa falou assim, pastor, eu preciso ouvir Deus falar comigo. Tá, então pega a Bíblia e abre. Mas eu não tô ouvindo, então lê bem alto. Né? Então lê mais alto que você vai ouvir Deus falar com você. Então as pessoas estão, primeiramente, carentes. Pessoas que não oram, eu falei, não é uma geração, como eu falei no começo, que é uma geração ruim de pastores, vamos dizer assim, é a pior geração de evangélicos que já existiu na face da terra. Que se trocam por nada. O pastor hoje tem que cuidar no que ele prega no púlpito dele, porque ele corre, se ele está preocupado, ele corre um sério risco de perder numa pregação, se tiver 20 fiéis, 10. A preocupação hoje dos pastores, em grande maioria, é perder fiel e não ganhar. Eu tô com medo. Eu não posso trazer. Por isso que a minha mãe, antes de falecer, ela sempre dizia, eu não sei como é que tem gente congregando contigo ainda, meu filho. Porque cada vez que tu vai pregar assim, eu não estou preocupado. A mensagem ela tem que querendo agradar. Não é para agradar. Se você vai lá no Brasil para Cristo, em Blumenau, a qual eu sou pastor, estou pastoreando, não sou pastor da igreja, estou pastoreando. Quem está lá, você pode chegar lá, se você vai pregar a palavra, você pode pregar o que for, não vão se assustar. Se você vai pregar a palavra. Sim. Não sei porque o pastor Daniel veio aqui e deu lambada. Não dou lambada, não é lambada. Mas se é pregada a palavra na íntegra, o povo lá está acostumado. Só que teve igreja que eu fui pregar que eu nunca mais voltei. Sim. A gente vai em cultos com sede de se alimentar, porque nós pastores a gente tem o costume de fazer o seguinte, vamos dar uma escapadinha com agendar para um outro culto, vamos sentar e ouvir. Rapaz, a gente não... Eu até falei pro pastor Abraão. Esse é o medo que a gente tem. Eu falei, pastor Abraão, será que eu tô crítico? Estamos virando críticos das Será que eu tô pregações? ficando crítico demais? Porque tu vê o camarada, o abençoadinho lá pregar, e tu sabe aquele negócio que tu não consegue digerir? Que tu escuta ele pregando e diz, não, meu Deus. É uma mensagem suspiro, sabe? Não, aí tu vê que aquela Não passa mensagem da que garganta. foi pregada foi a mesma da internet. Né? Aí eu lembro lá o sermão profético, né? Lá do princípio das dores, Sim. Mateus capítulo 24, verso 11, ele diz, e surgirão muitos falsos profetas. E as pessoas não entendem essa questão profeta. Eles acham que o falso profeta é só aquele que, assim diz o Senhor, esse que eu falo contigo. É liderança. É liderança. Fora que nós estamos vivendo hoje o pastoreio, hoje num povo acomodado. E um povo hoje que tem, vou falar aqui, né? Me corta, né? Mas um povo com preguiça de ler Bíblia. Não, ninguém lê a Bíblia hoje. Não. É um povo acostumado... teve um pregador bem conhecido, um doutor, um teólogo, ele falou uma coisa interessante. Ele disse que nós estamos hoje, os jovens dessa geração, eles estão buscando uma chamada cultura inútil. Né? A pessoa fica um bom tempo aí na frente de um celular ou de uma televisão, o que seja, perdendo tempo vendo coisas que não edificam em nada, que não trazem informação. Se tu perguntar hoje para essa nova geração, eu desconfio, quem descobriu o Brasil? Às vezes tem uns vídeos nas redes sociais por aí que eles fazem perguntas simples do dia a dia. Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu a América? Sim. Quem foi Américo Vespúcio? Mas essa que eles estão fazendo, eles fazem dentro da igreja, e muitos jovens, vamos botar jovens, porque os que têm um pouquinho mais de idade ainda lembram, perguntas superficiais sobre a Bíblia. Sim. E eles não estão sabendo responder. Não estão? Mas Não até, sabe? e não são só jovens. Não, tu diz assim, Não, os jovens são em grande maioria porque sim. não leem. O negócio é a internet. Eu Mas vi existem... esses Daniel, tempos... desculpa, só interromper. Olha só Sim, essa parte pode aqui, falar. desculpa. Quer ver o negócio? Não, tu é um convidado. Não, tu pega o seguinte, tu quer ver o negócio? Tu pega Pode um falar. camarada que tá pregando, ele conhece o nome do Exu Caveira, Exu Nomirim, não sei o quê. Pergunta pra geração o nome dos 12 apóstolos. Pergunta pra qualquer um. Faça desafio assim pra você que tá aí. Me diz, sem olhar na internet, os 12 apóstolos, nome certinho, vai. Desafio pra fazer. Essa geração, elas não tem informação, quer saber de tudo, um bom casamento, uma boa liderança, você quer ser um pastor e um líder? A Bíblia.
aqui, se você não for confrontado através da palavra, você nunca vai ser forjado pela palavra. Não, mas até antes de tu tecer essas tuas palavras aí, tecer. Antes de falar esse comentário, Chique. eu lembrei de um negócio sobre o que o Abrão estava falando, que, por exemplo, tem jovens que não sabem os livros da Bíblia, até os livros da Bíblia, né? Quantos livros são a Bíblia evangélica, cristã, quantos são no Novo Testamento? Primeiro e último, não sabe? Eu fui criado em escola dominical, né? Fui também. várias vezes o melhor aluno de escola dominical, que, graças a Deus, eu gosto muito de ler e estudar a própria palavra. Até vocês veem aqui, estão vendo aqui a história dos Hebreus, que tem Flávio José. Sim, 1500 e poucos páginas nesse livro. Mas eu queria, por exemplo, esses tempos eu vi um vídeo que um pastor foi ler, pediram para ele ler um versículo lá. Salmo, né? Que não era, né? Não existia o versículo, leia o capítulo que ele que estava querendo ler, entendeu? Então, quer dizer, e não era um cristão novo, Não se nem um dizia que jovem. era novo convertido, né? Era um obreiro de púlpito. Isso em grande maioria das igrejas, você pode fazer um teste, vai ser sempre uma vergonha. Vai ser uma vergonha. Se você pegar, para você ver como nós somos não temos o cuidado e o zelo que a palavra exige. Se você pegar um muçulmano de 5 anos de idade, ele conhece o Alcorão todo. Se você pegar um jovem de 15 anos, ele não sabe te citar um salmo inteiro. Verdade. Primeiro que nós erramos como pai, em grandes vezes. Porque nós ensinamos nossos filhos, né? Exatamente. A gente tem muito, né, olhando agora para nós, como pastores. O meu filho, ele tem acesso à internet. Mas lá em casa, principalmente lá, a minha filha disse, não, você não vai, você quer ver, vai ser desenho bíblico. Então, dentro da nossa casa, quando fomos criança, nós tínhamos que ler a Bíblia. Eu li a Bíblia 8 vezes. Entendeu? Você tinha que ler a Bíblia, era uma regra dentro de casa. Um devocional. E no final você acabava gostando, né? Porque eu sou apaixonado por história. E a Bíblia é, de fato, um livro histórico. Então, o erro não vem somente dos membros que não querem ler. Sim. Dos pastores que estão inventando no púlpito histórias, contam mais testemunhos seus do que o que a Bíblia fala. Você pega pregações, a pessoa conta porque quando era criança e vai, né? Mas leu só um versículo ali, mas ele contou a vida dele toda e não usou o texto bíblico que ele mencionou. Tu falou algo muito interessante, porque eu ia até comentar anteriormente que eu sinto muita falta dos cultos de ensino da palavra nas igrejas atuais. Que hoje em dia, porque tu falou que tem pessoas e pregadores que contam tudo quanto é história, quando ele era criança, que não Só sei o não que, usam a que Bíblia. pulavam e não abre a Bíblia. E tem outros que ele faz um malabarismo ali com os versículos, né? Não encaixam. No final ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada, e daí tem uns que, Deus que me perdoe, que não quero generalizar, que mete uma língua estranha no meio da pregação para dar um brilho. E daqui a pouco diz assim, Não, para voltar ao raciocínio da mensagem, pra ele não sabe onde é que vai chegar dali. Ainda pergunta pro povo, diz assim, povo, diga comigo. Uau! Nem vou entrar por esse caminho. É uma situação complicada. Nós estamos Assim, ó, Daniel, eu estava falando com o pastor Abraão. Tu queres descobrir quem está do lado do pastor e quem vai ser um obreiro e um futuro pastor? Faça cultos de ensino. As pessoas que participarem dos cultos de ensino, mas deu só 3. São esses que serão teu obreiro. Exatamente. São esses que serão forjados a ser futuros pastores, obreiros ali. Para deixar claro que de repente nossos ouvintes aí, quem vai estar escutando ou assistindo nossos podcasts, pode dizer, mas já estão falando mal não, estão falando mal de nós. Nós estamos olhando para nós. Olhando para nós geração como cristão que nós somos, que eu sou. Primeiro nós estamos mexendo a ferida, para não ver o bálsamo. Exatamente. Que vocês são pastores, são pastores já experimentados, já tem anos de pastorado. E nem o Marlon disse que se converteu em 2001, é isso, Marlon? 2001 e consagrado pastor 2011.
E daí, mas o Abraão, o pastor Abraão disse que é cristão desde pequeno, mas é pastor desde quando mesmo? 17. 2017. Mas eu queria, até foi um dos temas que nós tivemos uma ideia de fazer esse podcast. Eu queria perguntar para vocês, é mais fácil pregar o evangelho hoje ou era antigamente, há uns 20 anos atrás, vamos dizer, ou mais? Né? Pastor, primeiro vai. Pregar o evangelho não é fácil em época nenhuma. Porque há 25, 30 anos atrás, nós tínhamos outros problemas dentro da igreja. Só Sim, mudaram de situação. Mas eu digo na Agora, questão da aceitação. Aí é que tá. Aí sim. O evangelho não é fácil de pregar, na verdade. Não, nunca é. Nunca foi. Né? Se o dia que o pregador ele subir no púlpito para pregar, ele não tiver frio na barriga, ele perdeu o temor. Por quê? Porque quando nós subimos no altar, nós vamos falar com quem? Nós vamos falar com a noiva. Nós estamos cuidando da noiva. Então, há 25, 30 anos atrás, o que era a diferença de 25, 30, 40 anos atrás? É que o pastor tinha autoridade. E as ovelhas estavam sob a autoridade. E elas aceitavam estar sob a autoridade. Então, hoje a gente entende o seguinte, o pastor, como eu falei no meio ali, eu falei, o pastor hoje não é que ele tem um cuidado, mas ele não todos, mas alguns para não perder, tem um cuidado de trocar a palavra, ou trocar a mensagem, ou trocar a pregação de uma forma que não venha a assustar a ovelha. É como se, tipo, a ovelha está longe e ele não pode usar o cajado nem a vara. O pastor está preocupado em não perder rebanho. A mensagem, o evangelho, ele é difícil de pregar, a responsabilidade é difícil. Quando o pastor diz para mim que é fácil ser pastor, eu digo, olha, então você não é pastor. Porque é difícil pastorear a minha família. A minha família é difícil pastorear. Eu tenho 3 filhos. É difícil pastorear. Eu tenho um filho de 23 anos. É difícil. Dizer para mim que é fácil, antigamente era fácil, o couro comia, né? Como dizia o meu pai, um pai cria 10 filhos e 10 filhos não criam pai, mas eu falo assim, pai, um pai bate nos 10 filhos, mas os 10 filhos não batem no pai, né? Pois é. Então, não é questão da dificuldade, eu entendo a tua pergunta, a questão é que hoje, com a diversidade de ministério, de igreja, de facilidade, as pessoas não querem mais entender a palavra quando diz tomai sobre vós o meu jugo e o meu, porque o meu fardo, elas não querem mais nem o jugo nem o fardo. Por que é o julgar? Mas tem jugo e tem fardo. Não está dizendo assim, eles querem isso, não. Peraí. Os pastores estão pregando alguma coisa aí que vai de encontro ao que eu sou. Vai de encontro àquilo que eu gosto de fazer, que a Bíblia não permite. As pessoas estão, hoje, os pastores, alguns estão preocupados e deixando. Porque eu vejo assim, tem igrejas que estão abarrotadas, 2, 3, 4 mil membros. Igreja rodoviária. Tipo. Por que estão assim? Porque tem pessoas que entram na igreja e saem e não foram pastoreados. Eles só vão lá para bater o cartãozinho, eu já fui na igreja, então eu estou quase salvo. Eu estou salvo porque eu estou indo lá. Uma das questões também, assim, que para mim, no meu ponto de vista que eu vejo, primeira coisa comparado a 30 anos atrás, 20 anos atrás. Primeiro, o de hoje. Eu sinto que tem mais dificuldade, como falou, mas assim, de aceitação, de entender, justamente por causa disso aqui, distrações. E outra, a manifestação do Espírito Santo. Se tu pegar 30 anos atrás, as manifestações, Daniel, temos histórias aqui. Se a gente contar quantas curas, quantos milagres, e o povo, o fundador Manuel de Melo, né, da Brasil para Cristo, o saudoso missionário Manuel de Melo, irmão, curas, milagres, caminhões iam buscar muletas, o teu saudoso pai ajudava a levar as muletas, cadeiras que as pessoas eram curadas, multidões. E hoje existe as chamadas distrações. Até eu entendo que, lembra aquele período que televisão era pecado? Sim, eles falavam, tinha que esconder. Mas sabe o que eu entendo hoje? Que os nossos antepassados, eles estavam tentando nos proteger até, nos prevenir do quê? Do comodismo da distração. Como nós estávamos falando aqui no início, hoje você pregar o evangelho, as pessoas fazem chamado comparativo. Tu vai pregar o evangelho? Não, mas o fulano de tal pregou lá diferente, o outro pregou. E traz uma certa confusão na pessoa que só através do poder do Espírito Santo para convencer aquela pessoa mesmo. Sim. Entendeu? E eu entendo assim que os nossos pais estavam prevenindo as pessoas de não verem uma televisão, alguma coisa, porque eles sabiam que a partir do momento que a pessoa ela ficasse na frente de uma televisão, como hoje na frente de um celular, de uma tela, ela acabaria se esfriando. Sim. Uma pessoa hoje, ela consegue ver
em 2 dias, vamos dizer assim, até uma semana, 6 temporadas de uma série na televisão, mas não consegue ficar 5 minutos na frente de uma Bíblia. Isso é verdade. Então, para mim, eu vejo assim que é dificuldade de evangelho, mas referente à aceitação hoje, a comunicação, ao mesmo tempo que aproximou as pessoas, tem distanciado muitas pessoas de Deus e até as pessoas entenderem com mais qualidade, eu digo assim, com mais intenção, a voz de Deus. Porque está um chiaço, uma confusão, é como se eu estou aqui nesse microfone. Daqui a pouco, se a gente fazer algum barulho aqui, né? Não pode bater na mesa, né? Se fazer um Isso. barulho aqui, bater na mesa, né? A técnica aqui já vai puxar. Ah, não bate na mesa, não, porque vai atrapalhar o som. Sim. É isso que eu vejo. Não que. As interferências. É interferência. Não que ninguém vai conseguir cobrir a voz do Espírito Santo. Não. Mas a gente vê assim que hoje as pessoas elas estão distraídas sendo levadas para outras coisas. Para outro direcionamento. Então hoje eu vejo assim. É difícil pregar o evangelho qualquer? É. Mas hoje, principalmente no Brasil, na igreja brasileira, a igreja contemporânea que está acontecendo hoje, a gente observa um certo esfriamento e comodismo que tem acontecido e as pessoas não querem saber. Elas têm a sua filosofia, elas têm a sua vida e não querem seguir, né? Se o fulano de tal, não dizer nome, né? Fulano de tal falou, está falado. Sim. Não é verdade? E é isso que eu tenho observado nesse tempo. Do que nós estamos presenciando, Daniel, e voltando a falar sobre igreja e esse esfriamento, que é, né, também falando sobre isso, eu posso entender o seguinte. Eu vi um pastor falando de um outro pastor, né, que tem uma igreja, que por sinal é lá da tua terra, Rio Grande do Sul, que lá eles, ao encerrar uma reunião, eles fumam charuto e bebem cerveja. E aí ele falou, e esse pastor tem visão. Aí eu vi também um sujeito que foi candidato a presidente da República falando que o filho dele perguntou para ele, pai, o senhor bebe cerveja? Ele falou, sim, eu bebo sim, porque lá na Europa as igrejas, depois do culto, eles se reúnem para beber. E o que nós temos na Europa hoje? O que sobrou da Europa? Igrejas fechadas. E o que você acha que vai sobrar do Brasil? Porque isso é uma artimanha de a gente pegar, né? Meu pai sempre dizia, meu filho, cuida com uma coisa que chama-se o nada a ver. E nós estamos presenciando o pior momento do nada a ver. Não tem mais nada a ver, Daniel. Sim. Não tem mais pecado na igreja. Quando eu falei da pessoa que ela vai para uma igreja grande, que ela quer ir e voltar sem ser notada, é porque ninguém vai confrontar ela. Ela sai, entra, sai. Claro, eu cheguei lá. Eu tenho status, né, pastor? Ele chega lá, tu tem um nome numa igreja grande. Eu tenho lá a minha amante, eu vou lá naquela igreja, o pregador tá lá em cima, mal sabe o que é a palavra de Deus. Eu já fui em igreja grande, eu não consegui ouvir a pregação, porque não tinha pregação. Né? Agora nós temos os coaches, né, que estão no púlpito. Exatamente. Estão lá, cuidado, Brão, não fala do coach, Brão. Meu Deus do céu, cuidado. Não, mas não generalizando a profissão coach. Exatamente. Coach de púlpito não existe. Exatamente. E eu vi até uma cantora que até entendi ela falando sobre o coach, né, que não é para estar no altar. Não é lugar para Não é lugar de altar. Não. Ele pode estar num palco. Sim, Na igreja não existe palco, existe altar e púlpito. Então, o que nós estamos vivenciando? É tornar eu falo assim, ó, é pecado ser saudosista. Mas o que é ser saudosista? Ser saudosista é ter um gosto profundo pelas coisas do passado. Não é sentir saudade. Ah, sim, tu tá querendo estar lá ainda, né? Exatamente. E não evolui, né? Não olhou para frente. Mas, eu digo, às vezes eu peco. Por quê? Porque qual foi a última vigília que você foi, pastor Mano? Nós estávamos falando aquele dia que nós Qual foi a última vigília? Vigília que você foi? Vigília. Bem, faz muito tempo. Agora, se tu perguntar vigília, que eu fui numa vigília que não era vigília... Aí, era o quê? Um culto noturno? Ir lá conversar e cantar uns hinos. Então, assim, eu já fui convidado para essas vigílias novas em que eu não orei 1 minuto. Quer dizer, eu não orei não, né? Ninguém orou 1 minuto. Eu cheguei lá de pé, eu estava de pé, eu fiquei e foi assim, amém? É o estilo lá. Mas eu, na minha essência de cristão, a vigília era nós ir para casa de alguém, 10 horas da noite.
dá licença, tinha alguém na porta para receber? Não, pode entrar. Não tinha ninguém, tava todo mundo de olho dobrado, orando, você procurava o teu canto, ficava ali. Quando dava ali 2 horinhas de oração, o irmão levantava com um corinho, reunimos aqui. E aí, algum irmão teve uma visão, alguém tem algo da parte de Deus para falar. Se ninguém falasse nada, De um versículo fechado. dobra o joelho e volta de novo. E orava. Hoje você chega nas igrejas, né? Já tá o som rolando, ninguém orou. Sim, uma ambientação, né? O meu pai dizia assim: não tem culto para mim se eu não orar meia hora antes de começar o culto. Então, vamos chamar alguém, pega hoje alguém da igreja hoje, convida ele para orar na tua casa. Você pega aí um pastor hoje, desses pastores que hoje estão, né? Não, que você sabe que a gente está Generalizando, não generalizando. Pastor, vamos fazer uma oração lá na minha casa. Ele vai perguntar: tá, mas nós vamos comer o quê? Vai pedir uma pizza? Não, pastor, nós vamos só orar, nós vamos só meditar na palavra de Deus. Então, assim, nós estamos, Daniel, eu, você, pastor Marlon, a Ellen, nós estamos vivenciando uma geração fraca de oração. O último recado do meu pai para mim, eu cito o meu pai porque para mim foi um dos maiores homens de Deus que eu conheci. Ele dizia, antes de morrer, nos seus últimos momentos ali, ele dizia: meu filho, vigia e jejua. Meu irmão, que pode assistir esse vídeo, depois estava junto comigo, ele dizia assim: jejua, jejua. Por quê? Porque quando você fala em jejum, sabe o que o pessoal fala para nós agora em jejum? Pastor, eu estou fazendo jejum de Coca-Cola. Eu vou ficar 3 dias sem tomar Coca-Cola. Não, eu estou fazendo jejum de celular. Celular. Eu vou ficar... fazendo um jejum da Netflix. Então o que é o jejum hoje? Não é mais o matar a tua carne. Eu preguei esse dia e falei assim, já vou encerrar aqui sobre... Não, pai, pode ficar à vontade. Hoje, eu falei assim, as pessoas dizem, olha, o Paulo falou, né? O Paulo falou, a carne é fraca. Sim. Né? Eu disse assim, olha, irmãos, eu não vou negar o que Paulo falou, mas vou dizer para vocês, a carne está muito forte. Nunca esteve tão forte. Por quê? Porque nós só estamos... Olha o que é a inclinação da carne. O que Paulo fala sobre a inclinação da carne. Nós estamos presenciando o momento mais forte da carne, porque ele cita todas as inclinações da carne. Tudo está acontecendo. O esfriamento que está ocorrendo nesses últimos tempos, a Bíblia fala, né? Sempre fico lá porque o maior sermão, né? O sermão da... Que nem dia, só para completar o que tu falou, tinha um pastor amigo nosso, que até ele era pastor ali no Mevan, Itajaí, que dizia que a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Exatamente. E isso tudo tem ocorrido justamente, que a gente observa, esse esfriamento. O esfriamento é isso, não orar mais como orava, buscar como... Olha, Daniel, eu fui numa vigília na minha época. Quantas vezes, eu não sei se o Ezequiel, né, você participou, o pastor Ezequiel, a gente participou em rodas, que a gente ficava nas madrugadas, que a gente fazia assim, mas a Bíblia está escrito. Não, está escrito isso. Para deixar claro, o pastor Ezequiel é o pastor lá da Brasil para Cristo da Penha. Isso. Inclusive é meu sogro, né? Fala. Era para ele estar aqui também, mas não... Eu convidei, mas tem culto hoje. Tem culto, oração, culto de oração. Então tá dispensado. Era culto de oração e palavra. Então tá como é que se diz? Tá perdoado. Tá perdoado. Sogrão, manda um abraço para ele lá, né? Teu sogro, né? Que senão... Mas assim, meu sogro, meu pastor. A gente participou disso, eu fui numa vigília que iniciamos 11 horas da noite, a gente 3 horas, fui nessa vigília, irmão, assim ó, nós estamos falando de 25 pessoas na casa, e orando, e eu vou dizer pra vocês, irmão, eu não tinha o joelho que eles têm, e eu fiquei orando, ali, irmão, quando chegou assim umas 2 horas da manhã, eu já tava... que é complicado acompanhar. Eu já, irmãos, eu estava escutando um velhinho do meu lado. Esse velhinho nunca repetiu uma palavra. Ele não repetiu uma palavra. Eu disse, Jesus, me dá graça para falar que nem esse homem. E a minha perna já ficou dormente. Quando deu 4 horas da manhã, ele levantou a minha perna já dormente. Ele disse, amém, que eles vão... Ele perguntou, algum Deus mostrou alguma coisa? Uma irmãzinha, uma revelação, uma leitura? Amém. Agora vamos orar mais 1 hora para agradecer o momento de oração. Irmão, mas o poder... a cura, a unção, a libertação, que era uma manifestação assim, ó, tremenda. Era uma coisa inexplicável a presença de Deus. E eu acredito que vai estar tendo um despertar, vai ter um despertar nessa geração ainda com homens de Deus. Por que está acontecendo nesses últimos dias que nós estamos falando aqui, ó? Esses homens que estão inconformados, que pessoas que como você, Daniel, está dando voz para nós aqui. Sim.
né? Vocês estão dando voz, que estão dando voz para nós poder falarmos, porque às vezes nós estamos aqui, como diz lá nos bastidores, lá atrás, e as pessoas, olha, não vamos falar isso aqui, né, pastor Não. Abraão, renome, não, nada disso, Sim. nós não queremos isso. Mas tu está dando uma oportunidade de voz, agradeço a Deus pela vida de vocês, Amém. porque nós estamos entendendo. Eu falei, às vezes falei, Abraão, será que eu estou crítico? Porque a gente não consegue ouvir qualquer coisa mais. Exatamente. Dentro de nós existe uma indignação. Quando eu comecei o meu ministério, Daniel, antes de ser pastor, eu pregava nas praças em Itajaí. Eu pregava na Ercílio Luz, ali em Itajaí no centro, sem microfone, sem nada. Eu ia lá pregar, Jesus estava, porque estava a chama dentro de mim. E até hoje essa chama continua. Tu tocou num ponto muito importante, eu quero pegar esse gancho para a gente também continuar, que tu falou que tu pregava nas praças, e um ponto também é o evangelismo, o evangelismo pontual. Não pescar em aquário, Não. vocês podem tecer mais assuntos sobre isso, e nem ficar esperando só mandar mensagem. Claro que também é Facebook. válido, mas tu Sim. fica postando que nem como diz a tiazinha do WhatsApp, né? Que só faz aqueles textos prontos, que nem um amigo meu uma vez no grupo do WhatsApp, ele pegou e mandou um post, só que em vez de ser um texto bíblico, era uma palavra do Gandhi, né? Que é E daí os irmãos, Olha, aproveitar ele aqui. como é que se diz, desavisados, tudo disseram amém, né? Sim. Claro, o Gandhi foi um grande nome na religião Sim, deles, sim, né? respeito ao budismo, né? Exato. Sintoísmo. Mas para nós Hinduísmo. não é, né? No caso, para os cristãos, Hinduísmo. ele não é uma pessoa de Sim. referência, né? Mas aí, por causa, a falta, o que vocês acham da falta do evangelismo, das pessoas fazer isso, fazer, ir nas praças, pregar? Posso contar um testemunho? Pode, assim, claro. eu sempre vivenciei o evangelho nas praças e tive muitas experiências. E como pastor também, o pastor da Igreja do Brasil para Cristo de Barra Velha, Sim. E agora estamos no processo de transição, que vamos estar assumindo a Igreja do Brasil para a Igreja da cidade de Ilhota em dezembro. Ah, legal. Aconteceu um fato muito interessante que há 5 anos atrás, quando nós assumimos lá... O Forjado Podcast vai estar lá fazendo... Amém. Convidado lá, vai ser benção. Vai. E eu tive uma experiência, quando nós chegamos lá, e a pastora Mônica, que a igreja, assumimos a igreja com 4 pessoas dentro. 4 pessoas dentro. E a minha esposa, falei assim, minha esposa... Isso em Barra Velha. Barra Velha, 5 anos atrás. Eu peguei e disse, olha, eu vou em casa agora, eu vou evangelizar. Eu fui evangelizando em casa. E aconteceu uma experiência muito interessante, que tinha uma irmã lá, que ela disse, você é o novo pastor ali da igreja? Sim, sou o novo pastor. Legal, pode orar pela minha nora, porque a minha nora e o meu filho vivem brigando. Eles já se separaram 10 vezes. Misericórdia. 10 vezes. E eles, pra tu ver que ela tá aqui na minha casa, e ele tá lá na casa deles, e ela não... Estão separados, assim. E eu fui orar por ela nesse evangelismo. Evangelismo é uma experiência para tu entender a ação. De casa em casa. Casa em casa, evangelismo. Tá bom, irmão, vou orar. E eu e minha esposa depois oramos pela nora dela e eu vi um espírito saindo, assim, eu tive uma visão do espírito. Eu vou falar aqui porque o espírito de uma entidade feminina, entendeu? Que seduz, é uma entidade feminina que seduz, e eu tive uma visão de uma folha de caderno escrita, o nome do casal várias vezes, por dentro e por fora, e selada com mel. Na visão, isso. Na visão. E enterrado debaixo de uma raiz que estava de uma forma horizontal, no terreno deles, lá da casa dessa menina. Aí eu falei para a menina fez até pouco caso, né? Nada a ver. Mas a sogra ouviu isso. Fui para casa, né? E continuei evangelizando. O que aconteceu? A sogra chegou lá no terreno, ouvindo a visão, achou a raiz, o galho de árvore ali no terreno, cavou, e adivinha que ela encontra? O papel escrito por fora, por dentro. Quem fala isso, acho que foi lá e enterrei, né? Não posso dizer. Ela pegou e mostrou a foto ali e se espalhou por todo o bairro. Nós estávamos num dia de culto, eu olhando assim, Mônica, olha lá, uma procissão. Eu falei bem assim para minha esposa, olha lá, Mônica, uma procissão, porque a gente estava igreja de 4 pessoas dentro, vindo poucas pessoas. Olha lá, Mônica, uma procissão vindo, ó. Eles vão para uma outra igreja, né? A procissão nada, era a mulher com a família toda e os vizinhos. Mais de 30 pessoas entrando na igreja. E depois começamos a fazer o evangelismo nas casas, visitas. O evangelismo pessoal é outra forma, é outra coisa, que está sendo justamente... Era o que Jesus fazia, né? Exato, e está sendo abandonado. Eu pregava o evangelho. Sim. E isso tem sido abandonado.
tá? Mas graças ao bom Deus que ainda existe ainda aqueles que persistem nessa visão, porque é a melhor coisa. Eu amo evangelização, eu sei o que está na rua, eu tenho coragem de evangelizar, tenho muitos filhos na fé também que a gente evangelizou. Hoje, antigamente, na minha época, eles falavam boca, né? Hoje é o quê? Hoje é. Nas biqueiras, vamos dizer assim. Hoje é biqueira, né? Hoje é biqueira. Muitos filhos na fé que uns botaram arma na minha cabeça, né? Evangelizando, mas Sim, eu toda a já tive vida. experiência também Tô evangelizando evangelizando, cara. Eu amo isso, tá? Eu amo. Então, eu acredito que precisa voltar essa audácia, essa coragem de estar aí em casa para estar evangelizando, né? Passei uma experiência um tempo atrás, tive a grata felicidade de ir ao estado de São Paulo na nossa igreja matriz, no Ah, Grande né? Templo, que Se fica na Deus quiser, um Pompeia. dia eu quero ir lá Não, também. é uma experiência única, tá? Ah, Falei é? hoje com o pastor Ezequiel e eu citei que é um ambiente diferente, tá? Não vou dizer que é aquele negócio que tu sabe, mas é um ambiente bem gostoso que a gente teve lá. E fui no átrio, fui no Grande Templo, fui no subterrâneo, onde aconteciam as vigílias, onde a minha mãe, recente tinha perdido a minha mãe, Sim. fui no subterrâneo onde eles faziam as vigílias e, enfim, teve um momento especial. E estava no hall de entrada da igreja, que é muito grande, é um lugar maravilhoso, e vieram alguns pastores de lá de São Paulo. E conversa vai e tal, conversando, e falei para um deles assim, poxa, o pastor que iniciou essa obra, missionário Manuel de Mello, que ele nunca gostou de ser chamado de pastor, era missionário Manuel de Mello. Sim. Ele traz na bagagem dele, nós não podemos enumerar os milagres que Jesus fez através da vida dele. Coisas maravilhosas. Eu perguntei, algum de vocês presenciaram? A grande maioria, sim. Não, eu estava lá, eu vi, eu conheci, eu participei. O meu pai foi um dos que participou de várias cruzadas que ele fazia. E eu falei assim, pois até o meu jeito às vezes pode até parecer um pouco grosseiro. Eu falei, pois mas nós hoje, é Brasil para Cristo, né? Falando assim, temos um grande fundador e temos uma grande história. E nós não podemos viver da história. Nós precisamos, isso quando eu falo, eu não estou falando Brasil para Cristo, eu estou falando, se A você igreja pegar em geral, no caso. exatamente a igreja em geral, os milagres que aconteciam na igreja, as coisas que eram corriqueiras, não era uma coisa assim, irmãos, vai estar o pastor aqui, fulano de tal, e só com ele. Não, eram em igrejas pequenas, os milagres aconteciam. Nas reuniões de oração, Os milagres aconteciam, pessoas eram curadas, e um tempo atrás, um cantor amigo meu, eu até falo o nome dele, gosto muito dele, cantor Elias Miguel, eu estava em Itajaí, eu ia ministrar a palavra, e eu falei, ô Elias, vamos lá no culto lá comigo. Ele falou, Abraão, eu não vou, porque a gente está bem triste que a gente descobriu que o Felipe, que é o filho mais velho dele, a gente descobriu que o Felipe está com um melanoma agressivo. E o médico, quinta-feira, começa a quimioterapia dele. Eu falei, meu Deus, cara, eu conheço o Felipe desde pequeno. Tá, mas tu crê que Jesus pode curar? Ele falou, claro, eu creio sim. Eu disse, então traz aqui, vamos orar. Isso foi uma terça-feira, eu lembro como se fosse hoje. Ele trouxe o menino, chegou lá, colocamos a mão, repreendemos a enfermidade. Quinta-feira ele pegou o carro e foi para Joinville fazer a primeira quimioterapia. E não para espanto de ninguém, mas como Deus ele é fiel, a médica falou: esse menino não tem mais nada, pode levar para casa. Já era a data de começar a quimioterapia. Deus ainda faz milagres, só que está tipo sazonal. Leva esporádico. um tempo para acontecer, mas o porquê que é isso? É porque ele mudou? Não, nós mudamos. Nós não buscamos na intensidade que precisa ser buscado. Né? Então, eu vejo assim, falando sobre evangelismo, e com isso, como a Bíblia diz que estes milagres seguirão os que crerem, as igrejas hoje não se vê com a intensidade que se aconteciam os milagres, e nem com a efetividade, e nem com o tamanho. Hoje nós estamos testemunhando cura de dor de cabeça. Sim. Pastor, eu estava com uma dor de cabeça, o senhor orou, eu fui curado. E por quê? É porque nós, não é ele. Ele continua imutável, ele continua poderoso, soberano, mas ainda há tempo. Porque se a palavra de Deus que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então, primeira coisa, se humilhar. Nós reconhecemos que nós estamos fazendo aqui é reconhecer a nossa fragilidade.
a nossa dependência. Totalmente. Eu não posso fazer nada, o pastor Marlon não pode fazer nada, você não pode fazer nada, para que a glória dele é somente ele. Então, hoje nós precisamos se humilhar e buscar com a intensidade que nós buscávamos. Sim. Né? Se quiseres ver, né? Se nós queremos ver Deus agir, Deus mover, ou você acha que Manuel de Melo, Davi Miranda, esses homens que antecederam, eles oravam... Não mais até até Gunnar Vinga, Eles Daniel oravam Berg. quanto tempo? Pega lá o livro Heróis da Fé. Homens que oravam 3 dias, ininterruptos. O evangelista do século, Billy Graham. Billy Graham. Né? Então você pega os homens... as pessoas querem os milagres, mas não querem pagar pelo preço. E sabe o que mais me deixa indignado, irmãos, quando a gente começa a pregar? E é o meu jeito de pensar. Quando você começa a falar para alguém que começa a ministrar, nós precisamos nos reunir, nós precisamos pagar o preço. Ei, pastor, não tem que pagar preço não, porque Jesus levou o preço na cruz. Não querendo interromper, mas já interrompendo. Que, por exemplo, assim, esse negócio de quando falam em pagar, eu vou te confessar, tu não é padre, mas eu vou te confessar, que me causa um pouco de estranheza, sabe, no meu... Sim. Que, a questão de pagar preço. Pagar preço. Trazendo para o termo popular, o que é a expressão preço. Pagar preço? O que é bom, é gostoso ficar de joelho dobrado? Não. A pessoa que diz para mim, lógico, depois de um certo tempo você acaba se adaptando. É bom jejuar? Não. É bom você... Tem gente que tem o prazer de ler a Bíblia, gosta de leitura, mas prefere ler outros livros. Mas sim. O paga-preço, meu irmão, é você buscar mesmo, pagar um preço. O joelho dobrado é pagar um preço. Pagar um preço, no caso de tu deixar de estar fazendo alguma coisa prazerosa pagar preço, ela se resume num versículo, se não me engano, Lucas capítulo 6, versículo 33. Tá, fala aí que depois a gente coloca na Exatamente, descrição. eu não lembro certinho aí, a memória não ajuda, TDAH mais ainda. Eu devo voltar para a escola dominical. Exatamente. Mas nunca fui bom de memória. Não. Nunca fui bom. Ele disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Acabou. Esse negar-se a si mesmo, irmão, vai contra tudo aquilo que tu quer fazer. Se você quer ver televisão, não, filho. Procura aí, Marlon, onde é que está escrito aí? É Lucas 6 e 33, eu acho. Continua falando que o Marlon... Aquele que eu tenho ministrado na igreja. O que você quer com isso? Que ele negasse a si mesmo, irmão? O que é mais importante? Você negar-se a si mesmo é o meu desejo, a minha vontade. O que eu quero fazer. Que fala aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Vê ali certinho. Eu ministrei domingo passado. Negar-se a si mesmo vai contar tudo aquilo. Paga preço mesmo. Sim. Mas eu quero. Então, no caso do pagar o preço é negar-se a si mesmo. Então. Na minha visão, o que eu vi na Bíblia não é o que eu acho. Sim. É porque a Bíblia não tem lugar para achismo. Eu posso trazer algo que aconteceu sobre isso, para o detalhe que Jesus, ele passou, os discípulos passaram por uma situação. Enquanto isso, a nossa produção, a Ellen... Procura ali... Lucas 9, 23. 9, Lucas... 23, né? 9, eu deu na trave. Chutou longe. Isso. Lucas 9, 26. 23, diz assim... 9, 23. Então disse a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, e aí, pagar preço, uma cruz é fácil? Pagar preço é negar-se a si mesmo. E depois, pegar a cruz, que cruz é essa, irmão? O que o evangelho está dizendo hoje? Você não tem cruz, não? Pois é. Mas peraí, como é que você vai andar aí na terra aí sem cruz, irmão? Não, outros dizem que a cruz é a minha mulher. Sogra, essas coisas. Não. A cruz é isso que ele fala, negando a si mesmo a cruz, mano. Orar de madrugada, irmão. Eu penso que é fácil. Uma leitura aqui, olha só a situação que aconteceu. Mateus capítulo 17. E o versículo 14 em diante, aconteceu uma situação seguinte. Quando Jesus ele desce do Monte da Transfiguração, que dava Pedro, João, Tiago, ele desceu ali, tinha uma multidão que estava tendo alvoroçada. E de repente, multidão que seguia Jesus. Uma multidão que estava lá embaixo, uma alvoroçada, e de repente chega um homem dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Pedi para que os teus discípulos expulsassem o demônio do meu filho, e eles não puderam. Faça alguma coisa. Aí Jesus, ali no versículo 17, assim, ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco, trazei
menino até aqui. E de repente, quando Jesus viu aquele menino, Jesus repreendeu o demônio, né? O verso 18, Jesus repreendeu... Uma possessão demoníaca. Isso, repreendeu o demônio e esse saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Aí, olha só, os discípulos perguntaram a ele, verso 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu, por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, diz este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada vos será impossível. Agora presta atenção no versículo 21. O que tu entende de preço? Olha só. Sim. Esse tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e... Jejum. O que significa isso? Preço. Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Quer dizer, Tudo, é uma situação, é um negar-se a si mesmo. Então tem pessoas que elas, na verdade, entendem isso. Ainda fica chamando a pessoa assim, você é o docinho de Jesus. Docinho de Jesus, não paga preço. Não adoçar o ego do povo. Existe, eu digo assim, o que é o preço? Né? Pagar o preço, a gente fala aí, pagar o preço, essa é a renúncia. Tu falou uma palavra bem... Agora É a bem, renúncia. Se renunciar. É renunciar. Renunciar os meus prazeres, né? Exatamente. Minha vontade. Você chega do seu trabalho, o dia inteiro de trabalho, cansado, certo? Mas você sabe que à noite, no culto, você precisa estar lá. O que você faz? Você renuncia àquele teu cansaço, você leva lá, toma um banho, se arruma e vai para a igreja. Exatamente. Isso é renúncia. Você está... isso é um preço. Jesus pagou o preço lá na cruz. Ele pagou para nós um preço para que a gente pudesse se esforçar. Porque a Bíblia diz que o reino dos céus é conquistado pela fraqueza. É isso? Não, por esforço. Tá vendo? Pelo esforço. Não, é só... em decorrência disso que você está falando, pastor Mário, eu me lembro de uma coisa que a gente está passando hoje como pastor de igreja. Pastor, eu não vou no culto hoje que eu tô com dor de cabeça. Pastor, peraí, amanhã você vai trabalhar, não vai ir. Se tiver com dor de cabeça, você não vai trabalhar, não? Então, assim, a igreja hoje ela está subjugada a não ter valor. O Jardim de Getsemane levou com ele Pedro e os filhos de Zebedeu. Certo? O Tiago e João. Exatamente. Chegou lá no monte, ele falou, vocês ficam aqui que eu vou ali orar um pouquinho, que a minha alma está angustiada até a morte. Ele foi lá, orou um pouquinho e voltou. Como é que estava? Dormindo. O que ele falou? Não pudesses orar nem uma hora comigo. Ele achou que 1 hora é pouco, nem 1 hora. Não esquecendo que no isso mínimo. No mínimo. Então isso aqui, eu peguei o que estava lendo isso aqui, mas peraí. E nós hoje, né, a nossa oração... Saber como é que vocês conciliam a vida pessoal de vocês com o ministério. Com o ministério. Porque esse negócio de pagar preço, né? Porque você tem a vida, você tem a família de vocês, tem as esposas, os filhos. Sim. E como é que vocês conciliam essa parte da vida de vocês com o ministério? Daniel, qual é a primeira coisa que você faz quando acorda, além de abrir os olhos, claro, né? Naturalmente. Eu brigo com a Ellie. Briga, você é minha coelha, sobrou pra Ellie, coitada. A Ellie tá aqui, pessoal, né? E ela tá falando, produtora. Sério, cuidado. Mas é verdade, eu não tô brincando. Nós temos um hábito. Você não tem um hábito? Sim. Você acorda, você vai fazer higiene pessoal. É um hábito. E isso, o meu organismo, por exemplo, eu falo de mim, às 4 horas da manhã já acordo. Ah, é? É automático. Então, eu levanto, aí eu leio um pouco uma passagem bíblica e vou pro joelho. Comum isso. Aí dali eu levanto, me preparo, né? Aí eu vejo uma notícia, alguma coisa, e depois eu vou pro meu dia a dia. Aí depois a gente se prepara. Uma consagração, exemplo, né? Porque você ali tem que se consagrar, porque aí você trabalha também. A gente concilia essa consagração. Às vezes... Mas o teu trabalho é secular ainda? Ou Tenho um trabalho ainda secular ainda. Tempo ainda. Comecei com uma porta de escape que pediram ajuda para mim, e disse, vou lá ajudar então. E nesse trabalho, então, muitas das vezes, até quando trabalhei muitos anos em área de segurança também, privada, era supervisor de uma empresa, eu sempre tinha o costume de fazer o chamado algo meu, tá? Assim, eu fazia 2 tipos de consagração em jejum. Eu fazia o jejum 12/36, das 6 da manhã às 6 da tarde. Né? Às vezes sem água, com oração 3 vezes ao dia. E se preparando. E às vezes eu fazia das 18 horas até as 18 horas do outro dia. Ali que a gente fazia ali de 24 horas e demais. Então a gente concilia o quê? A nossa vida, nosso hábito, não é uma rotina, uma rotina comum, não.
é você ter um relacionamento com Deus, é isso. Deus quer que você tenha um relacionamento, como você tem um relacionamento com a tua esposa, o teu dia a dia, que você conversa, assim Deus quer te ouvir. Às vezes tem pessoas que, se você, quem sabe, vamos dizer assim, você é tu tens o espírito de um galo e gosta de acordar com o sol e orar, ore. Se você gosta de ter, tipo assim, horário da tarde, acha melhor orar à tarde, então ora à tarde. Não, eu gosto de orar à noite, na madrugada, não importa, mas você tem que, antes de fechar os teus olhos, dormir ou fechar o teu dia, que seja, orar. Falar com o teu Deus. Agradecer pelo dia. Agradecer, ali tem o teu momento devocional. Eu tenho minha mesinha agora no quarto, né? Lá tem minha mesinha, que tem as minhas bíblias, eu tenho ali é meu mundo. Ali é meu mundo, ali eu medito, ali eu oro e assim, não me atrapalha, né? Pelo contrário, só nos edifica mais ainda, né? No trabalho, porque as pessoas vêm nos procurar, também fora do culto, né? Do trabalho, também vêm nos procurar. Então, é hábito, é questão de comunhão, de você ter um relacionamento com Deus diário. É isso. Se você aprender a ter isso, você é apaixonado. Sou apaixonado pelas coisas de Deus. Tudo que fala de Deus, tudo que é Bíblia, tudo que tem a questão do relacionamento com Deus, isso é para mim. Então, eu não sei que cada pessoa tem o seu relacionamento com Deus, o seu hábito, né? Mas esse é o que eu consigo conciliar. E não é fácil, tá? Eu imagino. Não é fácil, porque assim, às vezes nós ouvimos o choro de muitas pessoas e muitas vezes falhamos por não ouvir o choro dos nossos filhos, não ouvir o choro das nossas esposas, porque elas são companheiras. Pastorei, um abraço para minha esposa, Mônica, te amo. Então, é uma situação que a gente... E às vezes as pessoas não entendem isso. Pessoas não nos compreendem. Pastor? No dia a dia, em grande parte eu tenho orado na direção durante o trajeto, mas o meu melhor horário é das 11 à meia-noite na igreja. Tanto no casamento, minha esposa, ela sabe, e assim, ó, como a Bíblia ensina, todas as coisas que eu vou fazer relacionado ao ministério, eu comunico à minha esposa. Amanhã é jejum, então ela sabe que não vem me oferecer café da manhã, não vem me oferecer almoço, porque é o momento que eu tenho. E não atrapalhe nada, Daniel. No meu momento com Deus, com meus filhos, não, tanto na oração, até o meu filho do meio, ele gosta de orar comigo, gosta de estar na igreja comigo orando lá, ele me acompanha. O mais velho já tem 23 anos, então ele já tem um momento dele que ele ora, que ele busca. Já é um homem. Né? Já é um homem, né? E a pequena, né, ela segue os nossos passos. Ela segue a mãe dela e o meu do meio me segue na oração. Ele ministra a palavra. Uma pergunta que ele me fez outro dia no carro, nós estávamos indo para Itajaí, só eu e ele. E ele falou assim, pai, e isso foi um momento assim que eu fiquei 11 anos, né? Uma pergunta dessa. Eu disse, pai, o que vai acontecer? Até vou fazer essa pergunta aqui agora no podcast, para a visão de cada um, porque tem o que a Bíblia diz e tem aquilo que a gente acredita. E eu acredito na Bíblia. Sim. E tem a minha visão. Porque definitivamente a Bíblia não cita. Ela fala algo forte e que nós temos que usar como caminho, como recurso, porque não tem outro caminho. E ele falou assim, pai, e as pessoas que nunca ouviram falar do amor de Jesus, elas serão salvas? Mesmo que elas sejam boas, mesmo que elas sejam más, elas terão oportunidade? E isso, os meninos de 11 anos, a preocupação dele com quem não ouviu falar do amor de Jesus. Dessa pergunta eu entendo assim, primeiro, eu vejo um peso de grande responsabilidade como liderança e até de falta, porque eu sei que tem muitas pessoas que elas não ouviram o evangelho, ou até ouviram, né? Mas tem muitos que não ouviram por causa até da falta de responsabilidade de cada cristão. Eu vejo assim, tem muitas pessoas que hoje elas precisam entender que existe uma porta e essa porta ela é estreita, né? Uhum. Entrar pela porta estreita porque larga o caminho e conduz à perdição, né? E são poucos que entram por essa porta estreita. Eu acredito assim que existe primeiro um peso, eu penso assim, um peso que eu podia ter feito mais, eu posso fazer mais para que essas pessoas sejam alcançadas, né? Sim. E a Bíblia diz, se tu olhar, que o evangelho seria pregado pelo mundo, então assim viria o fim. Mas é complicado. Tá, vou dar meu esclarecimento. E daquilo que me veio no momento. Outra coisa. A fome na África é culpa de quem? Porque nós, como cristãos e pastores, e você vai pegar, se Deus existe, por que existe fome na África? Como que ele permite que aconteça isso? E como que ele permite? A interrogação é que sempre, por que Deus permite que aconteça isso?
Vamos lá. Deus criou Adão e Eva. E se apresentava a Adão, certo? Falava com Adão. Não foi? Sim. Não era isso? Até o dia que Adão pecou, ele foi expulso. Mas ele conhecia Deus. Ele andou com Deus. Não chegava no entardecer, Sim. não conversava com ele. Tá certo. E o que aconteceu? Por que isso foi interrompido por causa do pecado do homem? O pecado do homem afastou. Mas ele conheceu a Deus. Mas o porquê que o homem, por que eles culpam a Deus? Para tirar a culpa de mim. As pessoas querem, não, se Deus existe, por que existe fome na África? Por causa de mim. Por causa de você, por causa de nós. Ah, mas por que não ouviram falar? Por causa do homem. Se estão indo para o inferno, vai ser por causa... Não diz, o Senhor não fala assim, eu vou requerer do sangue de vocês? Ezequiel Não vou requerer do sangue, tá, mas eu requerer do sangue, a vai. pessoa deixou de ir para o inferno? Não. Vou pagar um preço. Essa pessoa não deixou de ir para o inferno. Então, o homem é culpado de toda a desgraça. Aqui falando, né? A ausência de Deus é que faz a desgraça. Então, Adão passou para o filho, e assim, como você falou, deveria ser. Filhos, pai passando para os filhos. Olha, existe um Deus, pai passando para os filhos. Porque o que estão pregando hoje, Daniel? Que existia uma população antes de Adão e Eva. O homem pré-adâmico. Tem gente pregando isso na igreja. Que existiam homens antes de Adão e Eva. E aí? Ah, porque... Meu irmão, Deus criou o homem. Então, se eu falar que existe o homem pré-adâmico, eu estou acreditando na evolução. Sim. Né? Homo sapiens lá, que vieram do macaco. E como é que fica? Então, assim, a culpa... Por isso que eu estou dizendo, a revelação que eu disse para meu filho foi o seguinte. Esse filho... O homem conheceu a Deus e o homem se afastou de Deus e não falou para o filho dele que existe um Deus. Então a culpa daqueles que não conheceram a Deus está sobre o homem, não sobre Deus. Uma situação que eu tenho observado até a questão quando eu estava vendo esse excesso de status da internet, do post, e as pessoas estão aceitando tudo que é dito, né? Hoje você diz que está lá, você sabe, olha só, teve uma questão aqui que faz entender que eu vou falar aqui dessa culpa, já aqui. Um chegou e disse assim: você sabia, bem no status, você sabia que a pessoa que ela passou um grande trauma, ela gosta de ficar escutando o ventilador para poder dormir? Aí eu olhei para minha esposa e disse: eu nunca tive trauma, eu gosto de ventilador. Aí as pessoas estão aceitando aquilo. E eu, às vezes, botar aqueles status culpando. Você está assim, se tu não estás bem sucedida porque tu tens um problema com o teu pai e com a tua mãe. Uhum. E eu comecei a observar isso. Peraí. Quando fica a escolha nossa? Sabe? O poder de decisão, né? Não é o poder de decisão. O teu filho não está no caminho porque o meu pai era assim. Não tem nada a ver. É responsabilidade sua, de cada pessoa, e as pessoas querem sempre procurar um culpado para alguma coisa. Queremos culpar alguém para uma situação. Ué, Adão, quando Deus perguntou, para onde é que tu estás, Adão? Por que tu... Ah, senhora mulher, que tu me desse. Agora tu que me arrumou o problema. É mais fácil eu dizer que alguém me arrumou um problema, né? Então a gente aponta isso. Lembra que eu falei aqui? Eu me sinto culpado às vezes essas pessoas não poderem ouvir, porque eu preciso fazer algo a mais para anunciar o evangelho a essas pessoas. Estamos se encaminhando para o final do nosso podcast aí. Abraão, obrigado por ter aceitado o convite. Quero que tu deixe as tuas redes sociais, tem Instagram, Facebook, LinkedIn, as redes sociais que vai estar na descrição. E o endereço da tua igreja, para quem mora em Blumenau, quer visitar o pessoal aqui da região, nós estamos fazendo podcast aqui de Balneário Camboriú, mas a gente, como se diz, atinge toda a região aqui, né? Tá certo. Pode deixar teu endereço aí da igreja para o pessoal fazer a visita aí. Tá certo. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, a você, Daniel, a Ellen, por abrir, né, esse espaço pra gente, e foi tão bom, né, tão saudável e gostoso estar meditando, tudo que nós fizemos foi meditando a palavra de Deus, né? E se meditar nos dá prazer, nós estamos no caminho certo. Sim, sim. Eu quero deixar aqui, né, as redes sociais, eu tenho o meu Facebook, que é Júnior Casa 78, e tenho... você tem TikTok também? Tem TikTok também, Júnior Casa 78 também. É moderno. Tenho meus seguidores lá, mas seguidores é de Cristo, né? Tem pessoas que acompanham a gente ali. Sim. Mas a igreja que eu hoje estou pastoreando é a Brasil para Cristo de Blumenau. Fica na Avenida Lisboa, número 651, bairro Itopava Norte. E é uma igreja que está em crescimento,
e Sim. deve assim estar. E aguardamos, né, a visita de quem está ouvindo. Quero agradecer também ao pastor Marlon, que esteve conosco aqui. Foi um momento muito bom. E convidamos qualquer pessoa que estiver na região, quiser participar dos nossos cultos. Quarta-feira, 7:45, começa o culto de ensinamento da palavra. E Ó, tem domingo, culto de ensinamento da ensinamento. palavra, tem. E domingo, nós temos o culto às 18 horas, de 18 a 20 horas, que é o culto de adoração a Deus. Aí tem com o tema da família, culto de Santa Ceia, culto de missão. Então, esses são os dias de culto na nossa igreja. Tá certo? Quero agradecer novamente. Deus abençoe a todos. Obrigado. E, pastor Marlon, Então, quero agradecer, Daniel, obrigado pela oportunidade, a Helen que está aqui, né, ajudando a sim, na produção. produção. Muito obrigado mesmo. E estamos aí, a nossa rede social é Marlon, vou falar Bentien. Você vai ver os make-offs aí depois, talvez. Eu não consegui até Bentien. agora. Betien. Bentien, Bentien, tá? Marlon Bentien. É no Facebook, TikTok também. E em dezembro nós estamos assumindo ali a igreja de Ilhota, né? Ali, Rua Joleto Valgas, número 22, centro de Ilhota, ao lado da delegacia da Polícia Civil, bem ali. Então vamos estar assumindo ali em dezembro. As nossas reuniões de cultos ali serão às quartas-feiras e aos domingos também. Quarta-feira teremos o chamado o Mentoreados pela Graça, que é um culto de ensino, né? Culto de ensino. Também aos domingos temos os nossos cultos. Então. Quando que é a posse do pastor? Temos ali finalizando agora ali pelo antes. Acreditamos que seja até dia 20 de dezembro. Ah, legal. Né? Até dia 20 de dezembro estaremos lá em nome de Jesus. Se Deus quiser, né? estaremos lá prestigiando. Sim, esperamos. Quero agradecer ao pastor Abraão, que nos trouxe a carona, né? Amém. Teve a disponibilidade de ir lá em Barra Velha, Bah. né? Nos Mas pastor é para isso, buscar, pastor. né? Irmãos, né? Quase 20 anos de amizade, né? É verdade. Meu Deus do céu, aleluia. Mas agradecer, Daniel, muito obrigado pela oportunidade, né? E quando quiser nos chamar, cara, Não, com certeza estamos aí. teremos outras oportunidades. De repente, pegamos um assunto específico Sim, sim. e falamos mais com mais propriedade, como se diz, focando mais no assunto. Mas foi muito bom para, assim, o nosso primeiro podcast, que graças a Deus, agradeço a vocês terem aceitado nosso convite. E esse foi mais um Forjado Podcast. Deixe seu like, ative o sininho das notificações, deixe o seu recado lá, deixa uma pergunta para os nossos pastores, vamos deixar o endereço e as redes sociais nas notificações aí. E até a próxima.